Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim perseverantes. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetivavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Estamos já na proximidade do mistério pascal, na proximidade da Semana Santa. Mais um sábado, nós já estaremos vivendo o Domingo de Ramos. E é preciso, de novo, nos perguntarmos, estamos já preparados? Será que o nosso coração já está pronto para celebrar a Santa Páscoa do Senhor? Ou será que ainda precisamos mudar alguma coisa dentro de nós para poder celebrarmos bem a Santa Páscoa? Já fez uma boa confissão? Não fez ainda? Tem uma semana aí, 2 semanas para fazer. Faz um bom exame de consciência e procure fazer uma boa confissão. Como eu tenho dito, não podemos, como cristãos, passar toda a Quaresma e celebrarmos a Páscoa sem nos confessar. Não podemos. Não é porque alguém nos impõe isso. Nós não podemos porque somos cristãos. Seguimos os passos de Jesus. Então é necessário que a gente se prepare verdadeiramente assim. E a liturgia da palavra já nos aponta para o mistério da cruz, ou para o mistério da nossa salvação, que vai se dar na entrega de Jesus. O profeta Jeremias já está apresentando
Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício e não sabia que tramavam contra mim. Jesus que livremente se entrega. É a profecia de Jeremias. Jeremias está falando, nesse contexto, do que ele vai sofrer. Porque Jeremias também sofreu perseguições, foi rejeitado. E a sua rejeição, a sua atividade profética, aponta para Jesus. É sinal de que tudo que aconteceu com o profeta Jeremias irá acontecer com Jesus. Ele está apontando para Jesus. Como o texto diz, como um manso cordeiro levado ao sacrifício. É a imagem de nosso Senhor, que entregou-se livremente, deixou ser pregado na cruz para manifestar a nós o seu amor. É por isso que nós precisamos valorizar e fazer com que este sacrifício de Jesus tenha valido a pena. E a maneira mais rápida e mais concreta da gente responder a esse sacrifício é nós nos convertermos. É nós aceitarmos os propósitos do Senhor e aceitarmos na nossa vida os propósitos da cruz de nosso Senhor. Nós ouvimos no Evangelho, já desde segunda-feira desta semana, nós ouvimos que Jesus está sendo rejeitado. O povo de sua terra, e os judeus e as autoridades religiosas de sua época, não o acolheram. Não acreditavam no projeto novo de Jesus. Não acreditavam no anúncio que Jesus fez e que Jesus fazia. E por isso começaram a perseguir Jesus, a ponto de querer matá-lo. E o texto diz que só não conseguiram porque ainda não tinha chegado a sua hora. O texto de ontem. E o texto que nós acabamos de ouvir. Alguns olham para Jesus como um profeta. Um profeta, um homem iluminado por Deus, a quem Deus agraciou com palavras sábias, com palavras profundas, mas que é só um profeta. Muitos ainda nos dias de hoje, pensam que Jesus era só um profeta. Iluminado, diferente dos outros profetas, mas só um profeta. E nós sabemos que não. Jesus não é só um profeta. Outros, também no tempo de Jesus, diziam que ele era o Messias. E outros questionavam que ele não poderia ser o Messias, porque o Messias não sairia da Galileia. É aquela expressão de Natanael, né? De Nazaré pode sair coisa boa. Esse pensamento está no coração das pessoas e, portanto, não aceitam, não acreditam, não acolhem o que Jesus está anunciando. E aí as autoridades religiosas, os sumos sacerdotes, os responsáveis pelo templo, querem prender Jesus. Por quê? As palavras de Jesus contestam o modo de viver, mais do que as palavras também, mas a vida de Jesus, o jeito de Jesus viver contesta, questiona a vida errada que eles tinham. Então, por isso, eles começam a rejeitar. Mas quando a gente olha para esta rejeição e quando a gente olha para essas realidades descritas no Evangelho de João, é preciso que a gente se pergunte, será que também nós, de algum modo, não estamos também rejeitando Jesus? Será que também nós, de algum modo, não estamos negando
como eu dizia na missa de ontem e de quinta-feira, nós não vemos em Jesus só um profeta poderoso com palavras e obras. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E esta deve ser a nossa fé e deve ser cada vez mais aprofundada. É por meio dele que nós conquistamos a salvação. Por meio da sua entrega que nós conquistamos a salvação. E é preciso que a gente aceite o projeto dele. Mais do que aceitar, é preciso que a gente faça nosso o projeto dele. E que nós, né, acreditemos verdadeiramente nele e na força do seu testemunho, daquilo que ele vive e daquilo que ele ensina os seus discípulos a viver. Diferente dos sumos sacerdotes, dos chefes, dos fariseus e daqueles do tempo de Jesus que não abriram o coração e não quiseram acreditar. É preciso que a gente faça, que a gente dê este passo na fé, né? Fazer esta experiência verdadeira de Jesus. Ele não é só um profeta. Não é só um profeta. Ele é Deus e homem. Ele é Deus que na nossa carne veio para salvar. E é preciso que a gente acredite nele e que a gente viva segundo aquilo que ele nos ensinou. Peçamos a graça de sermos perseverantes no caminho de Jesus e de convertermos verdadeiramente o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre